Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Me ouve? Alguém me responde, por gentileza, gente? Luciano, Emerson, Marcos, Leandro, Beatriz? Sim, professora. Sim, obrigada. De nada, imagina. Vindo, professor. Obrigada, Júnior. Gente, então assim, olha, hoje teve uma reunião que começou às 6h30 dos professores, coordenadores com o diretor, só que infelizmente em função da minha aula das 19h, eu tive que sair antes da conclusão da reunião. Então, eu acredito que nós tenhamos aí maiores informações no final dessa noite ou amanhã, tá? Sobre as nossas provas bimestrais da semana que vem. Eu ainda não tenho resposta para vocês muito clara se eu vou poder formular essa prova ou se ela vai vir formulada da companhia, e nem se ela vai acontecer exclusivamente no horário da nossa aula ou não, né? A priori, a informação é que ela acontece durante a aula, tá? Então, assim que eu tiver maiores informações e que essas informações sejam mais claras, eu repasso para vocês, tá? Mas o que eu queria deixar previamente combinado com vocês? Que vocês estudem para essa prova, principalmente pelo livro, tá? Porque eu estou seguindo o livro, e a gente finaliza hoje exemplos da unidade 2, tá? Então, para a prova bimestral da semana que vem, a gente vai fazer uma prova com relação ao conteúdo da unidade 1 e da unidade 2. Então, se vocês estudarem pelo livro, a gente está mais seguro para essa avaliação, tá? E qualquer outra informação mais detalhada, eu vou ter que aguardar vir da coordenação, tá? Então, para que a gente não perca mais tempo, porque a nossa aula é bem curtinha, né? Mas eu já corrijo, tá? Eu já vou abrir aqui a nossa aula. Só um minutinho, gente. Pessoal, só confirma para mim, alguém, se está aparecendo para vocês um slide chamado omicetos, fungos mitopatogênicos e omicetos.
Não. Não tá aparecendo nada. Se alguém ver, me avisa, por favor. Nada ainda, gente? Abriu agora. Certo? Tá aparecendo. Então tá bom. Então vou seguindo, beleza? Acho que não tem mais ninguém travado. Pessoal, então assim, ó, essa última unidade do livro de vocês, ela fala sobre uma classificação de homicetos e de fitoplasmas e protozoários. Então, assim, fitoplasmas a gente já comentou diversas vezes que são organismos que muitas vezes foram entendidos como vírus, porque não conseguia se classificar. Aí depois se criou essa classificação de fitoplasmas, mas a gente só tem 2 casos na agricultura, a gente falou deles na semana passada, que é o fitoplasma pálido ou vermelho que acontece na cultura do milho. Até mostrei algumas imagens para vocês, tá? E aí o que eu trouxe aqui, gente, para vocês mais enfática, é a classificação do grupo chamado homicetos, tá? E por que eu coloquei nesses slides fungos fitopatogênicos e homicetos? Porque durante muitos anos eles foram classificados como fungos, mas não são, tá? E aí a gente só vai entender, então, a comparação entre esses elementos para que vocês conheçam essa última categoria bem importante, tá? Então, como são bastante slides que eu deixei aqui, depois eu vou passar para vocês, eu vou primar pela informação principal, tá? Então, o que a gente viu na nossa penúltima aula, né? Que os fungos, eles são organismos eucarióticos, né? Heterotróficos e absortivos com paredes celulares, né? Então, o que quer dizer eucariótico? Ele tem um núcleo bem definido, né? E protegido por uma membrana. Então, o DNA não é solto dentro da célula, né? Como eu falava para vocês anteriormente, os fungos tem muitos micro-organismos que hoje têm uma classificação própria, que antes faziam parte desse grupo chamado fungi. Tá? Então, assim, tô destacando aqui para vocês. Então, por exemplo, os oomicotas ou omicetos é uma classificação própria que não é mais fungo, tá? Assim como o protozoa também tem uma classificação própria, que não é mais fungo, né? Então, um dos exemplos aí são os plasmodióforo-micotas. E dentro do reino fungo, o que eu tenho? Tenho a classificação dos citridiomicotas, igomicotas, comicota e basidiomicotas, que a gente já viu na nossa aula da semana retrasada, tá? Quando a gente começou a estudar os fungos. Então, eu estou trazendo a árvore genealógica deles para mostrar, então, né, essa divisão. Então, aqui são o que são fungos de verdade, né? Então, a gente já falou deles no passado. Aí eu estou trazendo aqui, então, para vocês características que distinguem esses outros grupos do reino fungi, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, a quitina, por exemplo, é um componente primário das paredes celulares de fungos verdadeiros e elas não são encontradas nas paredes celulares de fungos classificados, né, dentro dessa classe chamada Omicota. Então, isso já é uma das características do porquê que os Omicotas hoje são uma nova classe e elas não pertencem ao reino fungi, tá? Então, a primeira razão é essa. Os zoomicotas não possuem quitina na parede celular, tá? No lugar disso, eles têm celulose, né? Então, eu coloquei ali, ó, omicotas contém celulose nas suas paredes celulares, a qual não é encontrada nas paredes celulares de fungos verdadeiros, tá? Deixa eu só ver que tem alguém querendo entrar. Uhum. Vocês continuam enxergando o slide? Sim.
Sim? Ficou ruim a visualização. Para mim não está aparecendo nada, professor. Para mim, às vezes, está travando, professor. Tentar compartilhar a tela de novo. Melhorou? Ainda não, tá bem, tá escuro aqui, eu tô vendo só a imagem da professora. Agora sim. Sim? Então, Para mim, deu certo. Então, só seguindo, tá? Então, só reforçando a informação anterior aqui, gente, tá? Então, os omicotas, eles não possuem quitina na parede celular. No lugar da quitina existe celulose, tá? Aqui eu estou reforçando com vocês a questão dos esporos, existente tanto nos grupos dos oomicetos quanto nos demais, né? Então, aqui, zigomicetos, ascomicetos, deuteromicetos e basidiomicetos são classes dentro do reino fungi, onde vários patógenos estão, vamos dizer assim, agrupados em famílias em função de algumas características similares, tá? Então, só reforçando que os oomicetos também produzem esporos, mas não fazem parte do reino fungi, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, em Plasmodiophyra micota, que estão dentro do reino protozoa, Citridiomicotta dentro do reino fungi, e a maioria das espécies dos oomicotas, que é o reino Straminófila, o estado anamórfico são os esporangiosporos móveis denominados zoosporos, tá? Então, estado anamórfico, gente, é porque, como eu falei para vocês, esse grupo, eles podem possuir reprodução sexuada, assexuada ou as duas. Uma fase sexuada é uma fase assexuada. A assexuada é essa anamórfica, tá? Então, é uma característica que todos eles têm em comum, tá? Produzem zoosporos, tá? Aí eu coloquei ali para vocês, olha, a maioria dos fungos é dispersa na forma de esporos através de correntes de ar, água, animais ou até insetos, né? E os fungos podem também se disseminar dentro de outras partes vegetais, como a semente, ou ainda ser carreados pelos solos ou equipamentos agrícolas, né? Aí aqui eu estou trazendo algumas características que as plantas infectadas por esses grupos, né, entendidos como fungos, mas não necessariamente fungos, são capazes de causar, né? Então, eles são agentes de podridão, mas eles podem ser, por exemplo, fonte de alimento, né, de fermentação, de queijo, de bebida, de pão, ou mesmo um tipo de cogumelo específico que a gente usa na alimentação, champignon, tá? Então, assim, os fungos, na nossa relação, eles podem ser benéficos ou maléficos, dependendo do parasitismo que eles tenham com as plantas, tá? Então, aqui eu coloquei um quadro de informação que determina diferenças entre plantas, animais e fungos, né? Então, quanto à obtenção de alimentos, quanto à presença ou não de cloroplastos, quais os esteróis estão na membrana celular, se eles armazenam alimento de que forma, né? E se possui tecidos vasculares para transporte, né? Então, perceba que quanto aos fungos, né? Eles são classificados como heterotróficos, então eles não produzem o próprio alimento, eles vão ter que se alimentar de alguma coisa. Eles não possuem cloroplastos, o esterol que eles produzem é o ergosterol, armazenam alimento na forma de glicogênio e não possuem tecidos vasculares de transporte, então eles não têm sistema circulatório, tá? Essas características aqui eu já mostrei, eu só vou abordar a questão voltada mais propriamente dita para os oomicetos. Então aqui, gente, com relação às hifas, né? A gente já comentou que elas são microscópicas, né? Elas vão se distinguir tanto em diâmetro quanto a presença ou não de septos, né?
Então, elas podem ser aceptadas, chamadas de cenocítica, quando elas são lisas, ou elas possuem septos que vão dividindo ela, né? Aí eu coloquei aqui para vocês, né? Então, septos são paredes transversais que podem ou não estar presentes. Então, por exemplo, a hifa é um dos constituintes que já determina a constituição do organismo ser um fungo ou não, né? Então, o que eu estou tentando fazer com vocês hoje é desmembrar os zoomicetos dentro dessa classe fungi. Então, mais uma das características que vão determinar isso é a presença ou não de septos, tá? Então, os zoomicotas não têm. Com relação à nutrição, gente, tem a ver com a forma com que esses fungos se alimentam das plantas, né? Então, a gente vai ver que alguns deles, a grande maioria deles são biotróficos, então eles precisam do tecido da planta vivo, né? E eu vou citar alguns exemplos mais aqui para frente. Então, aqui eu pego de penetração, a gente já falou. Isso aqui a gente já mostrou na aula anterior. Eu quero ir direto para os nossos exemplos. Tá? Professor, Pode falar. para fazer o mapa mental com desenho, desse aí? Não, não precisa. Isso aqui a gente só vai fazer um fechamento agora, tá? Não precisa fazer mapa mental de jeito nenhum, então. Não, não precisa. Tá bom, obrigado. Ah, imagina. Então, gente, como eu falei anteriormente, existia dentro da classificação de fungos os plasmodiophoromicotas, que hoje eles pertencem a outro reino, que é chamado reino protozoa, né? Então, os plasmodiophoromicotas produzem mixomicetos endoparasíticos, né? Então, eles parasitam dentro da planta, através de esporos chamados de zoosporos, né? Zoosporos porque eles vão ter mobilidade, e essa mobilidade é determinada pelos flagelos, né? E são caracterizados por serem parasitas obrigatórios. Então, eles precisam da planta viva para eles sobreviverem e vão ter alguma planta específica para sua alimentação. Então, o principal exemplo dentro desse reino protozoa para nós é uma doença chamada hérnia das crucíferas e que o nome científico dela é Plasmodiófora brassica, tá? E os zoomicetos, né, ou micotas, estão dentro de um reino chamado Straminópila, então também não é reino fungi. Então, estou colocando aqui para vocês que eles produzem zoosporos com biflagelados, né? Então, na ponta dele, ele quebra em dois. Então, que ele classifica aqui, um é decorado e um chamado de chicote, né? Possuem paredes cenocíticas, então a gente já viu que não tem septos, e também são parasitas obrigatórios. Então, dois exemplos importantes para nós na agricultura que estão dentro desse reino aqui são as fitóftoras e os pítios, tá? E os míldios, tá? Então, eu coloquei aqui essa tabelinha embaixo, demonstrando para vocês alguns desses exemplos, tá? As ferrugens brancas também entram dentro desse grupo, gente, tá? Que são os albulgos. Então, como o nome está dizendo, ela vai ter os esporos esbranquiçados, elas não são laranjas, como os fungos, propriamente dito, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem com isso, gente? Eles foram, durante muitos e muitos anos, classificados como fungos. Então, isso vem de estudos recentes, tirar isso do reino animal e criar esses dois outros reinos, né, que é o Straminópila e o Protozoa, e com bases em características morfológicas, isso aconteceu, tá? Mas a similaridade com o fungo é ainda muito grande e muitos deles são controlados por fungicidas, tá? Então, por isso que muita gente ainda entende como pertencente ao reino fungi, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui um ascomiceto, base de um miceto. Tá. Então,
Nesse slide aqui, gente, eu estou no 64, tá? Então, só mostrando para vocês aqui, ó, os omicetos. Eles podem estar envolvidos com podridão de sementes, plântulas e podridão radicular do colo, né? Você viu ali que a gente falou de Pithium e de Phytophthora. Então, a Phytophthora, ela tem gêneros que atacam a planta no solo, né? Então, elas vão acabar infectando essa etapa inicial aqui. Ou ela pode atacar a parte aérea, que seria um belo exemplo aí, a Phytophthora infestans, né? Que a gente já falou dela desde o nosso primeiro encontro. Então, os míldios, por exemplo, da videira, que são muito comuns também, eles podem estar associados nas folhas ou nos frutos. Então, esse reino aqui, né? Ele não vai causar problema só numa parte vegetal, ele causa problema na planta como um todo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Tá. Ok, então, até esse slide 68, gente, ele é uma espécie de uma revisão demonstrando, então, as características que são similares aos fungos e as características que distinguem os zoomicetos, né, e os protozoas dessa classe única que eles não pertencem mais, tá? E aqui na sequência eu coloquei, por exemplo, aqui a gente está começando os zoomicetos para trazer para vocês informações-chave sobre eles, tá? Então, aqui eu já falei para vocês, né? Antes era fungo. Com relação à classificação, à reprodução, eles vão produzir os zoosporos, né? A gente já falou do biflagelados. A gente já falou que as hifas são cenocípticas, né? Então, não tem septo. Eles podem se comportar como saprófitas a parasitas obrigatórios. E aqui eu estou trazendo para vocês exemplos dos principais integrantes desse grupo, né? Então, dentro dos zoosporos existem os Pithiums, né? Então, dentro da família chamada Pithiaceae. Os Pithiums, gente, eles são principalmente encontrados em sementes e raízes, então eles estão associados ao solo, né? E eles podem desde atrapalhar a germinação, interferindo no processo de germinação, no caso de plantas de sementes sem tratamento de sementes, assim como eles podem atuar no sistema radicular e no caule, causando dumping off ou tombamento de mudas, né, que é a mesma coisa. Então, eles vão causar lesões escuras e encharcadas, que fazem com que as plantas sofram, tá? Então, aqui eu estou mostrando uma foto, né, sobreposta a outra. Então, aqui vocês conseguem ver claramente o escurecimento que ele é capaz de causar, e essas plantas tombam a campo, então elas não conseguem evoluir. E aqui é o sintoma de Pithium, por exemplo, na grama, tá? Apodrecendo essa grama. Então, aqui é outra imagem para mostrar para vocês o porquê que a plântula vai tombar, né? Então, essas lesões, elas são profundas, então a planta não consegue ter firmeza para conseguir continuar crescendo, né? Todo esse espaço interno dela aqui está corroído, está oco, então a planta vai tombar. Então, isso aqui seria uma foto desses zoosporos em laboratório, né, em microscopia. Eu coloquei aqui para vocês a evolução dele, né? Então, mostrando a fixação dele, para vocês verem como é muito mesmo parecido com o que a gente já viu de fungo. Aí, estou colocando aqui para vocês, a gente vai falar de controle lá na frente, mas o que seria um trato cultural aí para a gente conseguir trabalhar com esse problema, né? Então, não existe ainda resistência genética a esses problemas com Pithium. Eles estão associados com o solo, como eu falei. Então, qualquer prática cultural que movimente esse solo, por exemplo, a rotação de culturas ou a alternância de culturas que não sejam assoladas por ele, seria um fator importante de controle. Dentre fungicidas, alguns funcionam, como eu coloquei como exemplo para vocês, o metalaxil. E um solo bem drenado também vai favorecer o não aparecimento dessa doença.
porque ele adora água, tá? Então, aí dentro da mesma família estão as fitópteras, que a gente também já falou bastante delas. Nesse caso aqui, ela não é específica só da batata, né? De todas as solanáceas. E é uma doença que é associada aí a climas frio e úmido, né? Principalmente dias nublados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, coloquei um ciclo da fitóptera para que vocês vissem. Essa aqui já é a capsice, né? Um outro tipo. Então, ela é uma doença bem agressiva, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês sintomas tanto na folha quanto nos frutos. E para que a gente pense em uma forma de controle dessa doença, seria, por exemplo, o uso de batatas sementes sadias, remoção de plantas voluntárias, restos culturais infectados, né? O uso de variedades resistentes na medida do possível, porque não tem muita opção também ainda. Solos bem drenados, porque também é uma doença que adora água e umidade. Trabalhar com a rotação de culturas que não sejam suscetíveis a essa doença. E aí, fungicidas de contato ou mesmo sistêmicos, alguns têm bom funcionamento ainda com esse organismo que, ressalto, não é fungo, né? Os míldios também estão dentro dessa classificação. Então, eu estou trazendo aqui para vocês os desenhos, né, as imagens desse sintoma na folha e no fruto, tá? Então, trouxe aqui um esquema demonstrando para vocês a evolução, né, da doença. Essa aqui é uma foto de microscopia. E aí, para o controle dos míldios, né, a cauda bordaleza, que é um fungicida natural preparado muito antigamente, a gente vai ver o histórico disso para frente também, mas a cauda bordaleza tem ação ainda sobre míldios. Variedades resistentes, fungicidas de contato ou sistêmico também tem efeito sobre ele, tá? E aí eu termino aqui com os exemplos das ferrugens brancas, que pertencem à família das albugináceas, né? Então, podem ver que as características são realmente muito parecidas com a da outra ferrugem, mas na microscopia você consegue ver a diferença aqui nos esporangiosporos, tá? Beleza. Gente, com esses últimos slides, a gente fecha a nossa unidade 2, né? Então, só repensando, né? Refletindo do nosso início até hoje. Então, nas primeiras unidades, o que a gente conversou? Foi sobre as principais epidemias, né? A gente viu as principais epidemias do mundo e as do Brasil. A gente estudou as eras, né, da fitopatologia, como que essas doenças eram entendidas lá nos primórdios, que tudo era castigo de Deus até os dias de hoje. A gente falou sobre o triângulo da doença, a gente falou sobre sintomatologia em sala de aula, o que é o que são os sintomas, como que a gente diferencia sintomas, sobre necróticos e plásticos, por exemplo, né? A gente também viu as condições de ambiente interferindo na doença. Eu gravei vídeos para vocês sobre o ciclo primário da doença, né? Então, todas as 5 fases. A gente conversou sobre períodos de latência, a gente estudou um pouco de epidemiologia, viu a diferença das epidemias, até vocês assistiram um filme com relação a isso, tá? E aí a gente classificou esses agentes fitopatogênicos. Então, 2 semanas atrás, a gente estudou os fungos e as bactérias. Na semana passada, a gente falou sobre os vírus e os nematóides. E hoje a gente falou sobre essas classificações mais recentes dentro da fitopatologia, né? Que são os fitoplasmas, que a gente viu com o vírus semana passada, essa classificação dos oomicetos e dos protozoas, né? E com isso a gente fecha os agentes fitopatogênicos. Então a gente termina agora a unidade 1 e unidade 2, tá? Que é o assunto da nossa prova da próxima semana.
eu queria saber de vocês se com relação a isso vocês têm alguma dúvida. A dúvida que não quer calar, professora, é de que forma será essa prova? Ela será online, né? Mas assim, ela vai ser na forma descritiva ali ou vai ser mais objetiva, de forma, não sei qual que é a metodologia aplicada agora, no sentido assim de... Eu também não tenho essa informação e eu também quero muito saber. Hoje o professor Gustavo marcou uma reunião com todos nós professores, só que ele marcou a reunião 6h30, né? E aí, enfim, quando ele estava apresentando alguns números, alguns indicadores, e quando ele chegou no assunto das provas, já era 7h05, e eu já tinha que dar aula para outra turma. Então, eu não consegui acompanhar o final da reunião. Na semana passada, eles nos disseram que mandariam um tutorial para nós até quinta-feira, porque essas provas seriam montadas por nós. Então, eles iam estabelecer uma plataforma na qual a gente ia colocar as questões. Então, a gente já queria saber justamente isso, se a gente poderia usar de questões descritivas, ou se tem que ser todas objetivas, e até então seríamos nós que formularíamos essa prova, tá? Só que essa informação não se concretizou, não chegou esse tutorial para nós, né? Então, hoje, até 6 horas da tarde, a gente não tinha recebido nada. E aí ele marcou essa reunião, só que como eu já detalhei aqui para vocês, eu não consegui acompanhar até o final. Então, eu acredito que agora, depois das 10 horas, a Adriane faça uma reunião com nós professores para passar essas informações finais. E assim que a gente tiver essa informação, eu passo para vocês, tá? Mas eu acredito que vai ser numa plataforma virtual mesmo. Eu não sei se eles vão usar o próprio AVA ou outra ferramenta, mas ela vai ser virtual e eu acho que vai ser objetiva, tá? Eu acho que vai ser bem difícil nesse momento a gente fazer uma prova descritiva, né, ou com questões abertas de interpretação. Mas assim, eu tô no achômetro ainda, eu não tive essa informação concreta, tá? Também estou bastante receosa, porque trabalhar com uma ferramenta nova, a gente tem que se adequar com ela primeiro para poder dominá-la e aí poder trabalhar essas questões. Agora, pode ser que a companhia determine, por exemplo, que as blended sejam feitas pela própria companhia, né? Então, eu não tenho essa informação para dizer para vocês ainda, se as questões vão ser minhas ou se vão ser da companhia. Eu estou bem ansiosa para ter essas respostas, tá? Então, só enfatizo com vocês que essa disciplina ela é blended e que vocês devem e precisam estudar principalmente pelo livro didático, tá? Até para a gente correr menos riscos. Então, o que eu aconselharia vocês a fazerem, né? Estudar pelo livro, porque assim, vocês vão ver que a ordem que eu segui é a mesma do livro, só que a gente teve alguns feriados aí, né? Então nós estamos fechando hoje a unidade 2. Então, estudem pelo livro, façam as atividades de pós-aula do AVA, tá? Tanto para vocês pontuarem, quanto para vocês estudarem, tá? E eu acho que é a melhor dica que eu posso dar para vocês nesse momento, tá? Professora, Tá ok, professor? Obrigado. Imagina. Pode falar, Marcelo. com relação a essa semana da agronomia, a pontuação entra para segunda, né? Na verdade, a gente, assim, a pontuação do primeiro bimestre já fechou, Marcelo, semana passada, tá? Aham, A única coisa que pode entrar ainda é alguma retificação. entendi. Mas os nossos 1.000 pontos de sala de aula, que era o que a gente tinha, já fechou, tá? Aí vai ser mais essa prova, que eu, como eu falei, não tenho ainda grandes informações para passar para vocês. E aí, tudo que a gente fizer a partir de hoje entra pro segundo bimestre. Ah, tá. Então, a É que, participação de vocês no evento conta para mim nas atividades de sala de aula,
porque a prova do segundo bimestre com certeza vem da companhia, isso já é certo, né? Ah, sim, tá certo. Então eu não posso conferir nota em blended na prova. Então ela vai entrar na nossa atividade de sala de aula, né? E pelo que a Adriane tinha nos passado, seria 300 pontos para quem assistisse a palestra, né? As palestras, e 500 pontos para quem assistisse as palestras e fizesse o resumo. Uhum. Aí na disciplina de amanhã, daí essa a professora consegue inserir Então, os pontos, né? essa foi uma das questões que eu falei para o professor Gustavo, que eu gostaria que poder manter aquela questão do projeto que eu tinha falado com vocês, né? Aham, Só que ele falou hoje que a gente vai ter que fazer, e que isso vai ser padronizado. Então, como eu disse para vocês, só que a prova final de soja e milho é minha, né? Então, eu posso tirar parte lá dos 4.000 pontos para fazer valer esse projeto, tá entendendo? entendi. Então, por mais que eu não consiga dar essa nota na oficial 1, eu consigo inserir ela dentro da oficial 2. Ah, Então, perfeito. por exemplo, dos 4.000 pontos, né, que a gente tem, eu deixo 1.000 pontos para essa atividade que vocês estão fazendo comigo, Aham, e aí o restante eu faço outra atividade, tá? Porque daí a disciplina é minha. O problema é esse engessamento da ferramenta de avaliação do primeiro bimestre que está havendo, que foge do planejamento que a gente tinha feito no começo do semestre, né? entendi. Professor, não saindo muito do foco aí, mas já que é essa semana da agronomia, a questão do resumo lá, aprovado, é, vai ter que defender ele daí ou não? Não, Marcelo, nessa condição a gente preferiu fazer só o resumo como análise de evento, não como apresentação de trabalho, porque o tempo era muito curto e a ferramenta é nova, né? A gente não está usando a mesma ferramenta do inovação. Tá, Então, assim, poderia dar choques de horários e problemas que a gente no momento não teria alguém para nos apoiar remotamente, né? entendi. Então assim, ali, por hora, os trabalhos aprovados, eles entram para os anais do evento e a gente vai tentar pedir o DOI deles, que é o que dá vamos assim, dizer assim, uma credibilidade científica para o que vocês produziram. E aí as palestras acontecem daí simultaneamente, né? A gente vai ter, se eu não me engano, 2 ou 3 que vão ser online, e ao vivo, e as outras todas são gravadas. Daí vocês assistem como puderem, mas precisam assistir para poder gerar o certificado. Tá? Então, desde o momento que você se inscreve nas palestras lá, você assistiu ela, no final já gera o certificado, é Já isso? gera o certificado. É. É para Que a ser da, assim. que a do resumo já gerou. Eu até Aham. por sinal gerei já do resumo. É a primeira vez que a gente está usando essa plataforma, Marcelo. Então, assim, ela tem muitas facilidades, mas tem coisas que a gente não tem muita autonomia para mexer, sabe? Então, todo mundo está aprendendo. Tá, E dos resumos, assim, a gente preencheu ele vai abrindo umas caixinhas, assim, com perguntas, né? Então, a gente vai colocando o layout. Então, foi colocado lá, por exemplo, o resumo tem que ser escrito dessa forma, igual o modelo que foi para vocês, né? Então, o título tem que ser como, os autores tem que ser como, a configuração do trabalho tem que ser de que forma. Então, assim, é um robô que faz o resto, a gente só coloca as regras, entende? tá, Então, por exemplo, se tiver verbos no futuro, o trabalho é rejeitado automaticamente, porque todo trabalho científico ele é escrito em cima de uma análise do passado, mesmo que recente, né? Então, se o trabalho não identifica objetivo, metodologia e conclusão, ele rejeita. Se não tem nome do professor, de professor, junto com o trabalho, ele é rejeitado. Se o título tem menos de 12 palavras, é rejeitado. Sabe como? Então, assim, por mais que entendi. apareça lá a gente como uma comissão científica, mas a gente só fez a classificação do trabalho, a correção não foi feita por nós. Só para que vocês entendam, porque eu acredito que tenha tido trabalhos que foram aprovados e trabalhos que foram rejeitados, como sempre acontece, né? Infelizmente.
Então, só para que, se mais alguém tivesse dúvida, aí já está esclarecido. Beleza, então, professor? Beleza? Então, gente, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, meu único conselho que fica é estudem, tá? E seguir bem o livro lá, então. Na verdade, vocês vão ver, Marcelo, quando vocês começarem a ler o livro, vocês já vão perceber a nossa aula. Lógico que cada professor tem o seu jeito e enfatiza coisas diferentes, né? Mas o conteúdo tá lá, tá? E tudo que deu para colocar no AVA está no AVA. E os slides que eu não consegui mandar no AVA, eu mandei naquele e-mail que o Luciano colocou no grupo, tá? Beleza, Luciano, tá? professor. É um e-mail da turma. Tá? Inclusive, daí esse de hoje eu estava finalizando. Eu já vou tentar inserir no AVA, se não entrar, eu já mando no e-mail da turma também. E daí, assim, né, gente, lógico que se vocês pegarem aqueles vídeos que eu gravei para vocês, que está no YouTube, da primeira semana de isolamento, né, lá eu montei um vídeo para cada parte do ciclo primário de doença, a aula de epidemiologia, o ter assistido o filme, tudo fortalece o conhecimento de vocês, né? Então, revejam os vídeos, mas também não tenham preguiça de ler a apostila e de fazer os exercícios, né, do AVA, da pós-aula. E se tiver algum desafio nota máxima essa semana aberto, façam também, porque as questões podem vir de qualquer lugar. Joia. Bom? Gente, se vocês não tiverem mais dúvidas, então eu encerro aqui a gravação. E assim que ela estiver pronta,